A paz do nosso Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida, um excelente dia para você que está me ouvindo, aonde você estiver me ouvindo, Deus abençoe a sua vida. Tem uma palavra da parte do nosso Deus para o seu coração que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 28, a partir do versículo 18, que fala assim: a coluna de Betel. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu darei o dízimo. Jacó, ele usou, bem dizer assim, de engano. Ele usou uma forma errônea, porque se você ler os versículos anteriores, o seu irmão Esaú estava com fome e ele era muito bom para caça. Ele era caçador. Jacó, ele era muito bom como cozinheiro, ele cozinhava bem. Então, Esaú, ele vai caçar, ele vai preparar aquilo que Jacó não fazia, aquilo que Jacó não dominava. Jacó dominava muito bem a cozinha e tinha apoio da sua mãe Rebeca, Porque Rebeca queria que também Jacó tivesse sucesso. Qual é a mãe que não quer que o filho tenha sucesso? Qual é a mãe que olha para gêmeos, porque eles eram gêmeos, e não quer que os dois cresçam igualmente, que tenha prosperidade, que prospere? Mas naquele tempo não. Porque o direito de primogenitura era sempre, o primeiro, primogênito. Só que os dois nasceram no mesmo período, só que a diferença foi que quando saiu o primeiro ruivo, a palavra diz que todo revestido de pelo, porque ele era ruivo, por isso que chamava ele de Esaú. Esse nasceu primeiro, mas aí depois veio o irmão Jacó, e Jacó segurava o calcanhar de Esaú, aí chamou Jacó. Mas eles eram irmãos, estavam na mesma barriga, considerados nasceram no mesmo dia, na mesma data, só que um, claro, tinha que nascer primeiro e o outro tinha que nascer segundo, não tinha como nascer os dois para a par, não tinha como. Então Rebeca entendia que esse direito era um direito desigual, porque o mesmo procedimento que teriam com Esaú, ela também queria que tivesse com o seu filho Jacó. E ela entende que esse direito de primogenitura era uma coisa muito séria. Então, quando um ancião, um familiar, bem dizer assim, abençoava os seus filhos, ele estava dizendo: a minha bênção está sobre a sua vida. E a bênção, quando você é abençoado pelo seu pai e pela sua mãe, por isso que a palavra fala que a gente tem que honrar o nosso pai e nossa mãe, para que os nossos dias se prolonguem sobre a face da terra, justamente por isso, porque há poder nas palavras, e quando meu pai e minha mãe me abençoam, eu vou ser abençoado. Rebeca sabia que Jacó, ele merecia também
ser abençoado, por que que eles não quebraram isso e falaram, não, venha cá, Jacó, venha cá, Esaú, se coloque aqui diante de mim, estenda a minha mão sobre a cabeça de um, a outra mão sobre a cabeça de outro, e os dois estão abençoados, serão prósperos. Não, mas existia a lei, né? E era isso que permutava, que estava lá. Há pessoas que, por exemplo, têm um imóvel e não quer mais aquele imóvel e quer desfazer daquilo e quer outro. E ela fala assim, eu posso fazer uma permuta com você, eu posso trocar esse imóvel, você aceita? E há muitas pessoas que fazem esse tipo de negócio, que dá a sua casa em troca de outra casa e dá um carro junto, porque o valor do imóvel não é comparado com o outro que ele vai trocar, está fazendo uma permuta. Mas aqui nesse caso não havia permutas, era lei. Jacó queria o direito de primogenitura, mas ele sabia que ele não tinha direito. Então, a mãe ouve falar, olha, o seu pai Isaque, ele está chamando Esaú, porque ele vai abençoar ele. E ela não compreende, né? Porque qual é a mãe que vai compreender? Porque vai abençoar um e não vai abençoar outro? Eu tenho que interferir nessa situação. Só que a forma dela interferir é uma forma errônea. Porque ela está enganando o próprio marido, está ensinando o filho a enganar o próprio pai. Porque ela fala para Jacó, Jacó, vem aqui, meu filho. O seu pai já está envelhecido, ele não pode ver. Os olhos dele estão fracos. Ele chamou Esaú e ele pediu para que Esaú fosse caçar e dessa caça fosse feito um guisado, uma sopa, uma comida especial para ele. Só que dá para entender que ela não estava satisfeita, não. Eu não posso deixar o meu filho, Jacó, nessa situação. Porque era muito sério. A bênção da primogenitura. Era muito sério isso. Então o pai fala com Esaú, Esaú, eu quero comer uma boa comida, uma comida saborosa. Vai caçar, traz a caça. E Rebeca escutando tudo e não aceitando aquilo. Então ela espera que Esaú ele fosse ao campo, né, para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca chama Jacó, vem aqui, meu filho, eu tenho algo para falar para você. Eu ouvi tudo o que o seu pai falou com o teu irmão Esaú. Você vai trazer aqui uma caça e eu vou fazer uma comida saborosa. Eu quero que o teu pai experimente dessa comida. Mas atente às minhas palavras. Você vai fazer aquilo que eu estou mandando você fazer. E ela dá discernimento de uma forma errônea para Jacó, porque ela achava que estava certo. Ela fala, o teu irmão foi caçar, mas nós não temos a caça. Então vamos fazer o seguinte, você vai lá no rebanho, você traz lá dos bons cabritos que nós temos, eu vou fazer uma excelente comida para o teu pai, como ele aprecia, porque Jacó aprendeu a cozinhar com a mãe. Porque Esaú gostava da comida de Jacó. Até porque você vê os versículos anteriores e Jacó negociou com o irmão e o irmão com a fome entregou tudo. Então, é assim, por parte, 50%, vamos dizer assim, Jacó não estava completamente errado. Porque ele já tinha trocado o direito de primogenitura por um prato de guisado. Aí, Jacó foi lá no rebanho, escolheu um bom cabrito, levou a sua mãe, a mãe prepara. Aí, Jacó, ele fica assim a pensar, com certeza ele fica a pensar, o que a minha mãe vai fazer agora, né? O que é necessário? Porque isso aqui é enganar. E, ok. Quando o seu pai, só que ela pensou além, quando seu pai for te apalpar, Esaú, ele é peludo. Então, Jacó não era. Pela forma e expressão dela falar, olha, o seu pai, ele vai te apalpar para confirmar se realmente é Esaú. Por quê? Porque Jacó parecia já ser malandro desde pequenino, sabe? Parecia-me.
que ele era traquino. Então o pai já conhecia os filhos que tinha. Aí você vai ser zombado pelo seu pai por fazer assim. Se ele passar a mão e sentir que você não é Esaú, então ele nem vai te dar a bênção, ele vai liberar sobre a sua vida a maldição. Aí, Jacó, ô mãe, isso não vai dar certo, porque eu não tenho pelo nenhum, eu sou diferente do meu irmão. Meu pai vai me amaldiçoar. E ela, não, recaia sobre mim a maldição, meu filho. Só atenta somente o que eu te digo. Vai e faz tudo aquilo que eu estou pedindo para você fazer. Sabe? É engraçado os planos de Deus, porque você vê Deus. Mas está errado aqui, mas você vê Deus. Porque Deus tinha um plano com Jacó. Deus não tinha plano com Esaú. Você vê Deus, gente. Ah, mas é errado o que ela fez. Eu não sei te explicar. E nem vou tentar puxar aqui para te explicar uma coisa. Sabe quando você começa um casamento errado? Até Deus permite você começar o casamento errado? Já viu isso? Só que nesse errado, Deus transforma em bênção na sua vida? Já viu isso? Já viu quando você começa algo errado? Deus até permite você começar esse algo errado, mas ele transforma em bênção na sua vida? Jacó era escolhido. Deus escolheu Jacó. Só que ele precisava, como eu falo, preguei a última mensagem, passar pela escola de Deus. Qual foi a escola? Fugir. Completamente e ainda ser humilhado, sabe? Para o próprio tio, ou o próprio sogro, como você entender. Aí ele faz tudo. Aí ela pega a roupa de Esaú, a melhor roupa de Esaú. Ela tinha lá uma roupa com ela veste Jacó. Aí ela pega a pele dos cabritos que ela havia matado, cobre as mãos. Ela estava com os planos assim, gente, totalmente sórdidos. Mas o que isso significa? Que até no pensamento oposto daquilo que se deve fazer, Deus, ele altera a situação. Jacó precisava fugir? Não. Porque mesmo ele não recebendo a bênção, né, da primogenitura como o irmão Esaú, quando Deus tem um chamado, Deus vai lá no chamado dele. Então, o chamado era com Jacó, mas Jacó começou errado e Deus precisava tratar com Jacó. Aí, Jacó se apresenta diante do pai. Aí, ele chega lá e fala assim, meu pai. Aí ele, essa voz não é de Esaú, essa voz de Jacó. Aí ele fala, sou eu, Esaú, teu primogênito. Eu fiz o que o Senhor me ordenou, eu fui lá caçar, preparei a comida. Olha aqui, cheira bem, não cheira? Vai, levanta, papá. Come da minha caça, para que o Senhor possa me abençoar. Aí Isaac olha para o seu filho no sentido olhar, de escutar, porque ele não enxergava. Oh, meu filho, mas como é que você achou tão depressa essa caça? Ah, papai, porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Ai, Jesus, já viu aquela coisa que a gente quer enganar? E a gente até usa a palavra de Deus para que as coisas funcionem. Porque o pai está falando assim, meu filho, eu acabei de falar com você aqui, você foi caçar e você, em questões de horas, voltou já com a caça e com a comida preparada? Ah, papai, mas o Senhor foi tão benigno comigo. O Senhor foi tão bom comigo. Ah, foi? Foi. Ah, tá bem. Aí o pai tá achando estranho. Chega aqui para eu te apalpar, para ver se realmente você é Esaú. Quando Jacó chega até o pai Isaac, o pai começa a palpar e ele diz assim, a voz é de Jacó. Claro que eu concordo que as mãos são de Esaú.
Então ele não reconheceu, porque ele sabia que o Jacó era lisinho, a pele era lisinha, não tinha pelos. Então ele foi pelo toque. Mas a voz era inconfundível. A gente conhece a voz do filho. Pode ter 50 crianças em uma sala. Se o seu filho chorar, você sabe identificar a voz do seu filho. Pode ter uma multidão. Se o seu filho falar, você identifica o som da voz do seu filho. Isaac, eu posso até falar de uma forma equivocada, o que eu vou dizer aqui. Mas Isaac, ele não era tão idiota assim para desacreditar daquilo que ele estava fazendo. Porque Isaac também tinha intimidade com Deus e Deus também falava com Isaac. Eu sempre falo que antes de Deus fazer qualquer coisa, ele vai revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus vai falar comigo e com você. Acreditas que Deus tinha falado com Isaac antes? Com certeza. Só que Isaac nunca, jamais iria admitir isso. Então ele deixou um ponto declarado aqui. Olha, a sua voz é a voz de Jacó. Então, a voz não muda, não altera de um dia para o outro. Mas as suas mãos são as mãos de Esaú. E mãos, gente, é trabalho, é esforço. Eu uso as minhas mãos para pegar, para manusear. As minhas mãos, ela está aqui para fazer alguma coisa. Ela sempre está aqui, porque eu preciso delas. Aí ele fala assim para Jacó: chega aqui perto de mim. Eu vou comer da caça que você foi caçar, da comida que você me preparou, e eu quero te abençoar. Jacó chega, ele come, traz vinho, ele bebe, está contente. Aí Isaac, né? Então o Jacó disse assim ao seu pai: chega-te e dai-me um beijo, meu filho. Desculpa, Isaac diz isso a Jacó: chega aqui, filho, e me dá um beijo. Ele chegou, ele o beijou. Aí o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu, da exuberância da terra, da fartura do trigo, do mosto, sirva-te todos os povos e nações te reverenciem, sê Senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. E maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabava ele de falar. Mal acabava Isaac de abençoar a Jacó. Quando ele sai da presença de Isaac, aí chega Esaú, com a caça na mão. Vai lá e faz a comida, traz a comida. Aí ele fala as mesmas palavras: levanta, meu pai, come da caça que o teu filho trouxe, para que o Senhor possa me abençoar. Aí Isaac fala assim: quem és tu? E ele fala: sou Esaú, teu filho, o teu primogênito. Aí Isaac estremeceu. Aí Isaac estremeceu. A palavra fala assim: então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e a me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesse, eu abençoei e ele será abençoado. Como ouviste, Esaú, tais palavras seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa também a mim, meu pai. E ele: não. Veio teu irmão, astuciosamente tomou a tua bênção. Aí disse Esaú: não é com razão que se chama ele de Jacó? Pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. No início, Jacó não enganou. Ele se fez de enganado. Porque ele não colocou uma arma na cabeça dele e falou assim: olha, tem esse prato aqui de lentilha, pega esse prato e passas aí o direito da primogenitura. Não. Ele estava mais interessado em comer do que nas leis que regia naquela época. E ele não foi abençoado. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção, porque o pai o tinha abençoado. E ele jurou a ele mesmo: o meu pai
ainda vai estar vivo para viver dias de luto, porque eu vou matar Jacó. A mãe, com certeza, vai intervir, porque mãe é mãe, não é? Ela entra. A mãe, eu sempre falo, é como uma leoa. Ela entra. Ela não aceita. Não. Jacó, que foi, mãe? Chegou o momento de você partir. Como assim, mãe? O seu irmão está à procura. Para quê? Quer te matar. E eu não vou perder um filho. Não vou perder meu filho. Então, ele prepara tudo. E ela fala para ele assim, olha, você vai para a terra dos meus parentes. Você vai para lá e você vai ficar lá. Você vai tomar uma esposa dentre as filhas de Canaã, vai para Padã Arã, a casa de Betuel, que ele é o pai da tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, que é o teu tio. Aí, eu só tenho uma coisa para dizer para você, Jacó. Deus Todo-Poderoso te abençoe. E ele te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedidas por Deus a Abraão. Despede Isaque a Jacó. A mãe também se despede dele. E ele vai. Eu li para você aqui o versículo 28:3. Quem é que falou isso? Isaque. Vê como Isaque sabia da situação? Ele sabia. Ele conhecia a voz do filho. Ele fala, Deus Todo-Poderoso te abençoa e te faça fecundo e te multiplique para que venha a ser uma multidão de povos. Há uma promessa sobre a sua vida, Jacó. Você não entrou no meu quarto em vão, você não entrou na minha presença em vão, você não fez o que fez em vão. Não. Há uma promessa de Deus na sua vida. E eu quero que você seja uma bênção aonde você for. Eu quero que a sua descendência seja uma bênção aonde colocar a planta dos pés. Eu quero que você possua a terra, Jacó. Eu quero que aonde você peregrinar, aonde você trabalhar, aonde você colocar as plantas dos seus pés, aonde você sentir o solo, Deus vai te abençoar e você vai possuir a terra. Despede Isaque, despede Rebeca do seu filho Jacó, e ele vai para a casa de Labão, filho de Betuel, que era o irmão de Rebeca. Ele vai para a casa do tio. Aí começa o quê? A luta dele. Porque ele achava que seria tudo muito fácil. Não, não é. E eu sempre falo, começar errado não significa que você vai terminar errado, mas tem as consequências. Entendeu? É a mesma coisa de você começa um casamento e você se divorcia por emoção, por se apaixonar por outra pessoa. Você está fazendo errado. Aí você se arrepende. Não quer dizer que você vai terminar no fracasso, mas aquilo que você fez, as escolhas que você escolheu, tem consequência. Aí ele vai e ele tem um sonho. Vocês sabem que ele teve a visão da escada. Ele partiu de Berseba e ele foi para Arã. E quando ele chegou a um certo lugar, ele passou ali a noite, pois já era o sol posto, já estava escuro. Então ele pega uma pedra e ele faz como travesseiro e ele se deita ali. E ele começa a dormir e ele tem um sonho. Aí ele vê no sonho uma escada. Aquela escada, ela ligava da terra e ela atingia o céu. E o interessante é que ele via os anjos de Deus que subiam e desciam por ela. E perto dela, e perto dele, estava o Senhor. Ele diz, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Jacó já era escolhido desde o ventre.
Não vem dizer para mim não que era Esaú que era para estar no lugar de Jacó. Deus não erra. Deus não erra nome, Deus não erra endereço. Não erra. Deus se envia alguma coisa para você, uma mensagem, Ele não está errando a mensagem, Ele sabe para quem Ele está direcionando. Deus não erra nada, gente. Ou achas que se Esaú fosse escolhido, isso aqui ia influenciar? Não. Esaú, mesmo não recebendo a bênção da parte do pai, ele ia fluir na mesma, porque o que conta é a vontade de Deus. O que conta é a vontade de Deus. Olha a história de José. José era o mais mocinho deles. O mais novo era Benjamim. Antes de Benjamim vinha José. Então, o primogênito era para ser o grandão da história da família. E quem é que reinou? José. Quem é que sentou no trono? José. Então eu posso ser o mais simples na minha família, eu posso ser o mais, às vezes até ser o mais leigo, em certo ponto, diante dos olhos das pessoas, e Deus fala, não, eu tenho algo com você e é você que eu vou levantar no meio deles. Entendeu isso? Então não vai dizer que para mim que é muitas pregações que falam assim, mas foi enganado. Foi, o homem é enganado, mas Deus não. Eu posso ser enganada. As pessoas podem vir com máscaras e se mascararem, mas Deus não. Ninguém se esconde da face de Deus e ninguém mostra para Deus aquilo que não é. Você é de fato aquilo que é e diante de Deus você é e pronto, acabou. O que está no seu coração está revelado diante da face de Deus. Deus já tinha chamado Jacó no ventre, ele era escolhido por Deus. Só que os caminhos que ele escolheu, Deus permitiu. Poderia ser de outra forma? Poderia. Ele poderia chegar no pai e falar para o pai, pai, eu também quero ser abençoado. Me abençoa. O pai com certeza ia falar, não, mas quem tem direito é o meu irmão. Sim, pai, eu compreendo, mas o Senhor também pode me abençoar. E mesmo uma palavra simples que fosse da boca de Isaac, Deus faria tudo na vida de Jacó. Só que aí Deus tem algo a fazer na vida de Jacó. Eu vou te abençoar. Você vai fazer parte da geração que vai ser escrita, que vai estar falado por toda a eternidade. Você sabe que a Bíblia hoje, há passado tantos mil anos, nós falamos ainda sobre Jacó, porque ficou marcado. Mas para você ficar marcado na história, você vai ter que ser marcado por mim. E quem é marcado por Deus, vai viver na escola de Deus. Eu não sei porque que Deus está falando muito sobre isso nesses dias de escola, mas eu sei que Deus está falando. Aí ele tem um sonho e o próprio Deus está falando com ele. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Somos nós. Somos descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, somos nós. Deus já cumpriu aquilo que ele falou. Assim será a sua descendência. Eu estou contigo. Eis que eu estou contigo. Eu te guardarei por onde quer que fores. Se Deus está contigo, se Deus te guarda onde quer que tu fores, descansa no Senhor. É Ele que abençoa. É Ele que prospera. É Ele que abre a porta. É Ele que faz o milagre. É Ele que envia o cliente. É Ele que te tira o teu pé do laço. É Ele que te livra do laço do passarinheiro. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. A palavra do Senhor nos garante que Deus manda o anjo para nos livrar e nos guardar de todo mal. E se Ele permite, é porque Ele tem o controle da permissão dEle. Eu te abençoarei. Eu estou contigo, vou te guardar. Onde você colocar plantinhas dos seus pés, eu estou contigo. E eu te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Deus não vai te deixar. Enquanto não se cumprir cada palavra que Ele falou com você, Ele não te deixará, Ele não vai deixar as promessas caírem por terra, Ele não vai te abandonar nesse processo que você está vivendo, Ele não esqueceu as palavras que um dia Ele falou com você, Ele está dizendo, enquanto não se cumprir aquilo que eu te referi, eu estarei contigo.
Aí Jacó se desperta. Aí é um sonho. Ok. Aí ele pensa, não, não é um sonho. Na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. Aí ele fala que a cidade chamava Cidade da Luz, passa a se chamar Betel, que significa o quê? A casa de Deus. Deus esteve neste lugar. Deus estava aqui. Aí ele levanta bem cedo, de madrugada, pega aquela pedra que havia posto como travesseiro e ele erigiu uma coluna, entornou azeite e falou, não, Senhor, eu quero fazer uma promessa com o Senhor. Qual é a promessa que você fez com Deus? Cumpra a sua promessa. O que você prometeu para Deus? Cumpre as suas promessas. Deus não pede que você prometa nada, mas se você prometer, cumpra aquilo que você prometeu. E ele fala, se o Senhor for comigo e me guardar nessa jornada como assim eu sonhei, é nessa jornada que eu escolhi para empreender. E se o Senhor me der pão para comer e roupa para que eu possa vestir, que se não me falte nada, e de maneira que eu volte para esta casa do meu pai, então o Senhor será também o meu Deus. Está vendo o ponto essencial dessa palavra? Então o Senhor também será o meu Deus. Não era Deus de Jacó. Ele ainda não tinha Deus na vida dele. Ele ouviu falar de Deus porque o pai falava, o avô falava, a família falava, mas ele não tinha ainda Deus na vida dele. Porque se ele tivesse Deus na vida dele, ele não falava assim, se isso tudo acontecer na minha vida, o Senhor será o meu Deus. Porque ele ainda não tinha Deus na vida dele. Sabe quando a pessoa nasce num lar evangélico, o pai é pastor, a mãe é pastora, o irmão é missionário, o outro é prega, o outro não sei o que, não sei o que. Aí tem um lá que é, né, que todo mundo fala assim, é a ovelha negra da família. Porque esse não teve ainda um contato com Deus. Meu pai prega, e daí? E daí? Não quer dizer nada, entendeu? Ah, mas a minha mãe é pregadora, salvação individual, gente. Cada um vai ter a sua. Eu posso pregar para a minha família toda e, no fim, só alguns subirem, outros não. Por quê? Porque salvação quem escolhe é você, se você quer ser salvo ou não. Ninguém vai interferir isso na sua vida, nem Deus vai interferir, é você que decide o que você quer. Aí, ele fala, se o Senhor fizer tudo isso que eu estou falando aqui, o Senhor será o meu Deus. Aí eu sei que o Senhor está comigo. Aí eu vou passar a acreditar. Aí eu vou passar a colocar o Senhor na minha vida. Aí ele pega aquela pedra, ele erige por coluna e ele fala, será que é a casa de Deus? E tudo quanto o Senhor me conceder, ele faz uma promessa a Deus. Eu te darei o dízimo daquilo que o Senhor me der. Deixa eu falar algo de Deus para você. Deus não quer dinheiro de ninguém, porque Deus não precisa de seu dinheiro. Deus não precisa de tudo que você tem, não, porque tudo é dele. Ele só confiou nas suas mãos. Mas quando eu oferto, ou eu dizimo, ou eu pago e cumpro as minhas promessas, aquilo que eu prometi, eu estou dizendo a Deus, Deus, o Senhor não precisa disso, mas o Senhor está vendo a minha dedicação nisso, a minha confiança nisso. É por isso que eu estou oferecendo, é por isso que eu estou ofertando, é por isso que eu estou dizimando, é por isso que eu estou pagando, Senhor, o preço da promessa que um dia eu fiz ao Senhor. Por quê? Porque eu sou uma pessoa de palavra, como o Senhor é. Você está dizendo para Deus, o Senhor é um Deus de palavra. Quando eu estou ofertando, eu estou dizimando, eu estou dizendo para Deus, o Senhor é um Deus de palavra. Assim como o Senhor prometeu, se cumpriu. Então eu estou devolvendo ao Senhor aquilo que o Senhor é fiel nas palavras, porque Deus é fiel. Então eu também estou sendo verdadeira com o Senhor, então eu quero ser fiel com o Senhor e eu quero honrar a minha palavra também com o Senhor. E quem honra a palavra com ele, abençoado ainda mais será sobre essa terra. Então eu tenho essa palavra de Deus para você. Quando Deus tem um chamado na vida de uma pessoa, independente de quem seja a pessoa, se ele chamou você, às vezes você até escolheu o caminho errado, mas Deus está dizendo, vai passar pela minha escola, vai, mas vai chegar no objetivo que eu quero que você chegue. Jacó, para chegar aonde chegou, ele teve que passar pela dificuldade da vida, pela humilhação, foi roubado várias vezes pelo próprio sogro, trabalhou muitos anos para ele sentir na pele que não é enganando que se alcança alguma coisa, não é mentindo que se alcança alguma coisa. Ele sentiu na pele
que ser verdadeiro, ser fiel a Deus, honrar a Deus, cumprir os princípios de Deus, você vai bem e você não vai colher as consequências do mal. O que Deus está falando para você, quando eu chamo uma pessoa, eu levo ela no propósito e eu cumpro a minha palavra sobre a vida dela. O que Deus está dizendo para você nesse dia, nesta hora que você está me ouvindo, é que tem muita gente que fez promessas com Deus e Deus está falando, eu vou cumprir a minha palavra e quando eu cumprir, cumpra a sua parte, porque eu vou cumprir a minha. O nosso Deus não retrocede com as palavras dele, você sabe disso, é como uma flecha que se lança e ela vai, ela alcança, ela não volta. Ela tem que acertar o alvo, ela tem que acertar o ponto aonde ela foi jogada, atirada. Então é isso que Deus está falando aqui. Você não precisa temer nada. Talvez você tomou algumas atitudes erradas na vida, mas Deus está dizendo, essas atitudes já veio com consequências e você está sentindo na pele, mas não quer dizer que esse será o seu fim. Porque aquilo que eu fiz na vida de Jacó também eu vou fazer na sua vida. Porque aquilo que eu realizei na vida de Jacó, eu vou realizar na sua vida. Mas entenda uma coisa, que não é mentindo, enganando, iludindo, criando fantasias, que você vai conquistar algo da parte de Deus. Seja simples, sabe? Seja simples com Deus, nas suas orações, seja simples, seja breve, não precisa falar um texto para Deus, não, você não precisa contar um texto para Deus, você só precisa usar algumas frases, mas que essas frases sejam bem legíveis, não só para Deus, mas para você também, para você entender que não precisa muitas palavras para você tocar o coração de Deus. O que você precisa para tocar o coração de Deus é a sua sinceridade e a sinceridade do teu interior. Jacó, ele foi simples, direto, ele falou assim, olha, se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar nessa jornada, se o Senhor me der pão para comer, roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Tudo aquilo que eu ganhar será seu. Tudo aquilo que o Senhor me der, eu vou entregar de volta ao Senhor. Então preste atenção que Deus está falando com você. Você não precisa temer o caminho que você está percorrendo e nem a dificuldade que você está passando. Porque há uma palavra de Deus sobre a sua vida. Deus te chamou. Tem pessoas que são chamadas no ventre materno. E eu falo, Deus te chamou, escolheu no ventre materno. E talvez você fale, mas só agora que eu conheci a Deus. Jacó também só conheceu a Deus naquele momento de experiência. Porque antes ele só ouvia falar. Mas ele passou a ver que Deus, ele existia. Ele existe. Então Deus está falando aqui. Jacó, ele fez uma promessa para comigo. E ele viu a minha boa mão. Jacó prosperou. Jacó acumulou riquezas. Jacó voltou para a casa dos seus pais totalmente diferente da forma como ele saiu. Ele saiu corrido, fugido, ameaçado, com fama de ladrão, de usurpador. Aí Deus vai e faz o quê? E muda isso. Lá vem Jacó, o usurpador. O que é usurpador? Aquele que se apodera daquilo que não é seu. Essa era a fama de Jacó. Apoderou daquilo que não era dele. Aí Deus muda tudo isso e faz esse homem voltar com riqueza, com família, com filhos, prosperidade. E a fama de Jacó mudou. Eu não sei como é a sua fama nos dias atuais. Se você tem uma fama boa ou se tem uma fama ruim. Mas uma coisa eu sei. Se você aceitar o Senhor de verdade na sua vida, e se você cumprir os seus votos para com Deus que um dia você prometeu, a sua fama vai mudar. As pessoas vão falar que você é realmente servo do Senhor. As pessoas vão ver o manifestar de Deus na sua vida. Elas vão olhar para você assim, nossa, como é que essa pessoa prospera assim? Nossa, como é que tudo que ela coloca a mão dá certo? Nossa, mas o que está acontecendo? O que ela faz? É porque há uma promessa aí. Há uma promessa de Deus, onde Deus fala para mim e para você. Eu serei contigo. Eu vou te guardar por onde quer que fores. E no tempo certo eu te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Deus mudou? Não. Deus mudou? Não. Não. Então você já tem a resposta de Deus para sua vida nesse dia.
vai cumprir aquilo que você tem prometido ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Ah, mas a minha família é toda crente e você sabe que só você que não é, que você é um desviado completo. Tem gente aqui que está me ouvindo, que vai me ouvir, que a família toda é serva de Deus, mas você é um desviado completo. E você já teve experiência com Deus, mas você é que não quer. Então, começa a afamar o nome de Deus na sua vida. Não os seus caminhos errados, não. Que a palavra de Deus é que venha florescer. Não os seus erros, os teus enganos, as suas escolhas ruins, não. Deus está falando com vidas aqui. E está entendendo a mensagem de Deus. Deus tem muito para fazer na sua vida. Só que você tem que entender que Deus não brinca com a palavra dele. E muito menos com a vontade dele. Ele tem a vontade dele, tem. E também tem a vontade permissiva que ele permite. E também tem, você sabe que você está debaixo da lei da semeadura. Plantou, você vai colher, tanto bom como ruim. Então a gente tem que entender que o nosso Deus ele é justo e ele tem a balança justa e pesa todas as coisas, todos os nossos feitos nessa balança. E o que pesar é a resposta de Deus para você. Amém? Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.